Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui hoje, como em todas as terças-feiras, para bater o nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. E hoje, como de costume, a gente vai dividir o nosso podcast em dois temas. Primeiro, eu e o Gabeira vamos falar das manifestações contra o Bolsonaro, ocorridas no sábado, em 21 capitais do Brasil, e que lotaram a Avenida Paulista, botando muitos ingredientes novos no caldeirão da política. Ingredientes que nós vamos analisar aqui. O protesto foi convocado por movimentos sociais, centrais sindicais, entidades estudantis e partidos políticos para pedir a saída do presidente Jair Bolsonaro, que acusam de minimizar a gravidade da pandemia de Covid-19. Eles lembraram as mais de 450 mil mortes no país. Depois a gente vai falar do caso do general Eduardo Pazuello, mais especificamente da decisão que o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, vai anunciar na semana que vem, em resposta à ida do ex-ministro da Saúde à manifestação pró-Bolsonaro ocorrida no domingo retrasado. Uma decisão destinada a causar barulho, porque se punir o general, como deve ser feito para cumprir o que reza o regulamento disciplinar do Exército, ao risco do Bolsonaro cumprir a ameaça que ele tem feito internamente de revogar a punição e criar uma crise. Se fizer o que o Bolsonaro o pressiona a fazer, será um escárnio e a admissão que o Exército capitulou diante de um presidente autoritário e com vocação golpista. Gabeira, vamos começar com o nosso primeiro assunto. As manifestações de sábado, foram milhares de pessoas nas ruas, em plena pandemia, protestando, um ato de peso, ninguém tem dúvida, e tem muita coisa para a gente discutir a partir desse ato. Tem a questão da aglomeração no momento de pandemia, tem a de como esses protestos podem e devem evoluir, como é que vão ser as novas manifestações, tem a reação do governo também, que já começa a se fazer sentir. Eu acho que o governo ter aceitado trazer a Copa América para cá é um desses sinais, mas enfim. Em primeiro lugar, para eu começar e passar a bola para você, eu queria dizer que o Bolsonaro e o Palácio do Planalto, eles se assustaram. Eles imaginavam que ainda tinham, e aí talvez tivesse por muito tempo, o monopólio das ruas, eles não têm mais. Eles imaginavam que a oposição não tinha capacidade de se mobilizar para ir às ruas, e eles erraram. Muita gente levou cartazes com críticas ao governo. E um boneco do presidente, com manchas de sangue, foi inflado perto do museu. Ele também carregava uma caixa de cloroquina, medicamento defendido pelo governo federal, mas sem eficácia comprovada contra o coronavírus. Então, um sinal desse susto é que o Bolsonaro tinha decidido, por exemplo, não fazer mais manifestações de moto tão cedo. Ele tinha descartado ir a São Paulo, por exemplo. Aliás, ele tinha descartado, porque sempre cheio de teorias de conspiração, ele disse a pessoas do entorno dele que achava que o João Dória ia armar alguma coisa em São Paulo. Só que o ato de sábado fez o Bolsonaro mudar de ideia. Ele resolveu, e agora, no dia 12 de junho, num protesto pró-Bolsonaro, e que terá as características mais bolsonaristas que se possa imaginar. Vai ser uma marcha para Jesus com motocicleta. É uma reunião de vários elementos bolsonaristas. O fetiche pelas motos, o Jesus, e é uma coisa organizada também. Eu não sei se são por motoqueiros evangélicos, mas enfim. O fato é que será no dia 12 uma marcha com Jesus de motocicleta. Enfim, isso é a prova que o jogo agora mudou e entramos numa nova fase aí de disputa das ruas, né, Gabeira? Não há dúvida. Eu acho que iniciamos uma fase de manifestações com muitas surpresas. A primeira delas foi um número de pessoas na rua. Eu acho que é uma surpresa que possivelmente atingiu não apenas o Bolsonaro, mas até alguns setores da oposição.
Né? A primeira coisa dessas manifestações, elas colocam uma série de problemas, né, para as pessoas que são contra o Bolsonaro. Um dos problemas que elas colocam é até que ponto as aglomerações tão condenáveis no Bolsonaro, no trabalho do Bolsonaro, não são condenáveis também na esquerda ou naqueles que se opõem ao Bolsonaro. A gente observa que as manifestações tiveram um conteúdo diferente. Primeiro, que elas foram a favor da vacina, né? Elas não foram contra a vacina. Já é um dado importante. Segundo, que o número de manifestantes de máscara é esmagador. Praticamente todos estavam de máscara. Terceiro, que houve a distribuição de álcool gel em algumas manifestações, uma tentativa de manter a distância. Mas, ainda assim, coloca para a gente a mesma interrogação que talvez a gente tenha feito quando houve nos Estados Unidos aquelas manifestações protestando contra a morte do George Floyd. Também havia um processo de pandemia ali, e a dúvida era saber até que ponto essas aglomerações, que eram aglomerações importantes, né, porque, na verdade, elas até influíram nas eleições do Biden, foram aglomerações que contribuíram ou não para aumentar a pandemia. Lá nos Estados Unidos, ao que tudo indica, elas não tiveram esse papel. Elas não aumentaram a pandemia. Algumas pessoas aqui no Brasil ponderam também que os Estados Unidos têm uma população um pouco mais disciplinada e que essas manifestações podem contribuir para uma certa sensação de normalidade na população no momento em que está chegando a terceira onda e que começa a rolar também no Brasil de uma forma ainda discreta e, digamos assim, embrionária, a presença da variante indiana. Porque houve um erro absurdo em São Paulo, né? Uma pessoa chegou da Índia com teste negativo, mas estava com sintomas, e foi permitido que ela viajasse para o Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ela foi para Campos. Também lá em Vitória há um hotel que está cercado por causa disso. Portanto, nós estamos muito possivelmente no limiar da terceira onda. Em segundo lugar, nós estamos com a presença dessa variante indiana. E, em terceiro lugar, nós estamos também com uma decisão extremamente polêmica do presidente Bolsonaro de fazer a Copa América no Brasil. Considero, da parte do governo federal, como já tratei com o ministro-chefe da Casa Civil, General Ramos, assunto encerrado. Todos os meus ministros são favoráveis à Copa América no Brasil, com os mesmos protocolos das eliminatórias e da Libertadores. Caso encerrado. Portanto, nós entramos nessa fase de manifestações com uma série de dúvidas a respeito do que nos espera. Eu acrescento também, se você me permite, uma inquietação que eu, inclusive, mencionei ontem na televisão pela manhã, é o fato de que no Recife a PM praticamente cegou 2 manifestantes. Um perdeu um olho, o outro perdeu um olho aparentemente. Foi uma violência inusitada, porque os manifestantes não estavam fazendo nada de violento. Inclusive, as pessoas atingidas eram transeuntes, sem relação direta com a manifestação. Daniel Campelo, de 51 anos, tinha ido ao centro da cidade buscar material de trabalho. Desceu do ônibus por causa das interdições no trânsito e foi atingido no olho esquerdo. Quando as pessoas se aproximaram para ajudar, a polícia atirou na direção delas. Mas uma manifestante conseguiu arrastar Daniel. E eu começo a me perguntar também que, abrindo essa temporada de manifestações, que pode se estender até 2022, você sabe disso, qual será o papel das PMs? Né? Até que ponto as PMs, que de uma certa maneira têm uma simpatia, alguns deles, pelo Bolsonaro, ou sofrem uma influência do Bolsonaro em alguns lugares, até que ponto elas não vão ser um elemento determinante também nessas manifestações? Se você examinar o que aconteceu no Rio,
A PM do Rio gastou R$645 mil para proteger a manifestação. Então você tem, se você analisar nacionalmente, você tem uma PM que protege as manifestações, inclusive é um custo muito caro para a população, e você tem uma PM que reprime as manifestações. Portanto, isso também é um elemento de inquietação. E o Bolsonaro, sentindo todo esse clima, como você viu, já se prepara para novas manifestações, mas, por outro lado, ele joga lenha na fogueira também, entende? Definindo que a Copa América será no Brasil, ou pelo menos querendo afirmar isso. Ficou um pouco ambíguo, porque a primeira declaração deles era de que a Copa América seria no Brasil. O Conmebol, inclusive, comemorou. Na noite de ontem, o general Ramos aparece na televisão dizendo: se a Copa América for no Brasil, se todas as condições foram aceitas, mas as condições que ele apresentou são muito estranhas. Uma delas de que são 10 equipes, com 65 pessoas cada uma, e todas vacinadas. Agora, será que eles vêm vacinados dos seus países ou o Brasil vai vaciná-los? Se o Brasil vai vaciná-los, nós temos vacinas suficientes para fazer essa gentileza nesse momento em que nós estamos com problemas de ritmo de vacinação, que, aliás, não está resolvido, embora o Queiroga prometa que vai vacinar todo mundo até o fim do ano. Isso também é uma questão. A outra questão é que há lugares, por exemplo, que foram mencionados e que certamente sairão de cena, como Manaus, por exemplo. Quais as delegações? Porque eles falam assim: vamos trazer 65 pessoas de cada delegação. Mas cada delegação tem um agregado também. Tem os jornalistas que vão cobrir, tem pessoas familiares que chegam juntos e tal. Como resolver essa questão? Eu apurei que, na verdade, o que o ministro Ramos fez ontem, dando a declaração à noite, que se forem aceitas as condições, a Copa América vai se realizar aqui e tal, ele, na verdade, enquanto falava isso, ele estava ligando para vários governadores, para governadores e prefeitos, mas para tentar a liberação dos estádios para a realização. Quando ele falou isso, a preocupação dele é de o governo ainda não ter para garantir para a Conmebol, para a Federação Sul-Americana de Futebol, as 5 sedes necessárias para a realização da Copa América. A prioridade que queremos é vacina. Vacina para salvar vidas humanas, vacina para retomar o emprego, a renda, a economia. O estádio, inclusive, em função da pandemia, está provisoriamente ocupado com leitos de UTI. Portanto, aqui na Bahia não poderão ocorrer jogos de qualquer Copa. Então, ele ganhou tempo. Eu sei que ele ontem ligou para o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, não conseguiu, mas ele conseguiu sim. E o Palácio Planalto de manhã contava com o ok dos governos do Rio para a realização ou no Maracanã ou no Engenhão, dos jogos aqui no Rio, do Mato Grosso. Do Mato Grosso. Ele já tinha 5 sedes. Eu publiquei hoje no meu blog, agora há pouco, essa informação, mas ele já teria garantido as 5 sedes e eles estavam se preparando para, se ninguém voltar atrás, anunciar hoje a realização. O governo está muito irritado, dizendo que com o Campeonato Brasileiro e de Série A e B rolando, não faz sentido ter problema com a Copa América e tal. O que não faz sentido é trazer a Copa América já tendo tantos torneios e já tendo sido recusado. Não faz a menor importância a Copa América 2021 ser realizada no ano que vem. No futuro isso não vai fazer a menor diferença e todo mundo sabe disso. Mas a verdade é, o governo ontem passou a noite, e o general Ramos é quem estava tratando disso, tentando convencer, e hoje deve ser anunciado sim que a Copa América deve se realizar aqui. Agora, eu queria também falar um pouco sobre essa questão da aglomeração, Gabeira. Primeiro, concordo que não dá para igualar os dois lados. Tem um lado que tem um chefe e tem seguidores que negam a doença, que desdenham o uso de máscara, e tem outro lado que está tentando lutar a favor de mais proteção e de combate à pandemia. Agora, não dá para negar que
quem participa e quem promove as manifestações como a de sábado tem uma sinuca aí que eu não sei como se sai. Quer dizer, o vírus, na verdade, ele se propaga em aglomerações de extrema-direita, de esquerda, de centro. Então, quer dizer, eu tenho uma objeção em relação a isso, porque é uma preocupação. Por exemplo, a manifestação da Avenida Paulista, que foi muito bem sucedida em termos de público, aparentemente tinham 60, 70 mil pessoas. Mas digamos que essas manifestações, só por hipótese, cresçam, se avolumem, encorpem. E a gente imagine uma situação, e eu nem quero imaginar, que se coloque 1 milhão de pessoas no Rio e 1 em São Paulo, como teve em 84, no auge das diretas já. É possível imaginar uma manifestação com 1 milhão de pessoas numa cidade como São Paulo? Não, porque aí você vai ser um desastre. Agora, ao mesmo tempo, então você vai fazer o quê? Não, pode uma manifestação de 50 mil pessoas. Enfim, tem uma sinuca aí, sim, que enquanto não tivesse um percentual grande de pessoas vacinadas, a oposição vai ter que lidar sob pena de ter que ficar sempre se justificando. Exatamente. Eu acho até o seguinte, que essa sinuca está se resolvendo pela própria pandemia. Eu acho que vai ser difícil você chegar a 1 milhão de pessoas, porque muita gente teme participar da manifestação. Essas manifestações que aconteceram no sábado, elas não apresentam todo o espectro de oposição ao Bolsonaro. Então, é muito possível que você mantenha esse número de manifestações com a semelhança, ainda não com a mesma frequência, mas com a semelhança que você teve nos Estados Unidos com aquelas manifestações de protesto contra a morte do George Floyd. E possivelmente com o mesmo tipo de influência nas eleições. Agora, tudo vai depender, como eu digo, da pandemia também. Se a terceira onda vem pesada, como algumas pessoas imaginam, eu desejo que não, mas se ela vem pesada, e se nós começamos a perder muita gente, muito possivelmente haverá uma retração. Não da parte do Bolsonaro, que o Bolsonaro praticamente ignora essas variáveis, mas da parte da oposição. Então vamos esperar para ver como isso vai acontecer, não é? Lembrando aqui, só para fechar, que essas manifestações todas estão acontecendo também em meio à CPI da Covid, quer dizer... Que teve um papel estimulante. Exatamente. E também, talvez, no meio de um temor de uma possível crise hídrica, que já se teme, o governo admitir isso, a possibilidade de racionamento de energia elétrica. Quer dizer, você tem aí uma montanha de elementos que pressionam o governo e que ajudam a oposição. Eu assisti à crise hídrica de 2000 e sentia que ela tem um peso muito grande. Quando ela bate e você tem alguns apagões, a reação da população é de muita irritação, entende? E a sensação que você tem é de um governo que não consegue controlar a situação. É muito difícil para qualquer governo, entende? Bom, vamos para o nosso segundo tema de hoje, a punição do Pazuello, ou talvez seja mais correto, a decisão sobre a punição do Pazuello, porque o que deveria ser uma não discussão, porque o Pazuello, de fato, ele infringiu o regulamento disciplinar do Exército e participou de uma manifestação política, algo que é proibido a um general da ativa, enfim, algo que não deveria nem ter discussão, virou uma grande dúvida. Quer dizer, o ministro do Exército vai punir como deveria o ex-ministro da Saúde ou vai se submeter à pressão do Bolsonaro, que não aceita nem que o Pazuello seja advertido? Gabeira, em condições normais de temperatura e pressão, o Pazuello seria repreendido e tudo seguiria o curso natural. Só que quando a gente tem o presidente Bolsonaro no comando do Palácio do Planalto, acho que usar o adjetivo normal não é algo muito aconselhado para ser usado. Então, paira no ar essas dúvidas, as ameaças, quer dizer, será que o presidente vai aceitar? Quer dizer, afinal, ele mesmo disse na live de quinta-feira passada que não houve transgressão alguma,
que aquela motociata dele não foi um ato político. Foi uma coisa excepcional. Muito obrigado a todos os motociclistas do Brasil. É um encontro que não teve nenhum viés político, até porque eu não estou filiado a partido político nenhum ainda. Pelo que eu apurei, não há general de 4 estrelas que veja alguma chance do Pazuello sair incólume dessa confusão. Há um consenso no Exército que ele deve ser punido, sim, para dar o exemplo, mas também há um consenso que não seria o caso de prisão. E aí todos me falam que tem as atenuantes. Tem um consenso ali dos 4 generais que eu ouvi. Primeiro, ele não foi fardado, isso é um atenuante. Ele também não fez um discurso político, embora tenha participado de uma manifestação política. De fato, ele apenas cumprimentou os bolsonaristas que estavam ali em frente ao palanque. Então, a ideia é que seja uma punição branda, que aí tem ali 2 possibilidades, ou uma repreensão verbal, ou o que para eles é um pouco mais grave, mas ainda uma punição leve, que seria ele ser advertido por escrito, ali ficar ali na caderneta dele que essa transgressão foi feita e etc, etc. Como eu disse no início, o comandante do Exército ele tem até meados da semana que vem para decidir esse assunto e, de acordo com o general que eu conversei do alto comando, a ideia é essa mesmo, esperar na semana que vem para ver se o assunto esfria e a punição consegue levantar menos poeira possível. Olha, está ficando um pouco constrangedor, né? Porque normalmente existem prazos. Pelo que eu entendo, pelo que eu li a respeito desses prazos, ele teria 72 horas para se defender. Era o prazo que ele teria para justificar. E possivelmente teria apresentado essas justificações que você menciona. Que ele não foi fardado, que seria até uma coisa fora do comum, um general fardado, domingo de manhã. Tinha que ser preso no ato. Quer dizer, e que não seria, e que não é uma manifestação partidária, porque o Bolsonaro não pertence a nenhum partido, entende? E que ele também não fez um discurso, ele só falou, galera, apoiem o presidente da República e tal. Eu ia perder esse passeio de um outro de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Tamo junto. Abraço, galera! Na verdade, entende, eu acho que é preciso refletir um pouco adiante da questão do próprio Pazuello, entende? O Exército Brasileiro tem que definir realmente uma distância em relação ao Bolsonaro. Ou ele mantém essa distância e diz, olha, nós temos um regulamento, esse regulamento vale em qualquer circunstância, para qualquer general, para qualquer soldado, para qualquer oficial, e durante qualquer governo, seja um governo do Bolsonaro, seja um governo do PT, seja um governo de quem for. E isso é o que se espera, né? Normalmente é o que se espera do comportamento deles. Mas a informação que se tem é de que uma punição exemplar seria uma punição com uma prisão de 30 dias, como daria ao Bolsonaro uma possibilidade de anular essa punição e, com isso, desmoralizar o comandante do Exército. Ele teria que pedir demissão. Aliás, na história do Brasil já existe um momento em que o Lott, o Marechal Lott, num determinado momento era ministro, e um coronel Jurandir Bizarria Mamed fez também uma declaração golpista. E o Lott falou o seguinte, olha, eu me demito. Se ele não for punido, eu me demito, porque eu não estou conseguindo aplicar o regulamento do Exército a ele. E é uma situação que não pode acontecer. Mas eu não sei até que ponto aquelas circunstâncias do passado são reproduzíveis hoje, entende? De qualquer forma, o Pazuello é um símbolo muito importante da relação das Forças Armadas com o governo. Em primeiro lugar, porque o Pazuello
ocupa o Ministério da Saúde num momento muito especial de pandemia. E ele é um ministro que não é médico, não conhece a doença que ia combater, não conhece o SUS, que é um instrumento, a ferramenta principal de combate a essa doença, e sequer conhece o remédio que o Ministério da Saúde iria indicar a pedido do Bolsonaro, que é a cloroquina. Ele achava que a cloroquina é antiviral e anti-inflamatória. Então, na verdade, é uma amostra de algo que eu tenho desenvolvido nos meus artigos, do caráter fisiológico das Forças Armadas. Caráter fisiológico que eu comparo com os partidos políticos. Qual é a característica principal de um partido político fisiológico? É que ele ocupa os cargos num governo, independente das pessoas serem competentes para isso. Basta que elas sejam do partido. E há muita gente ocupando cargo no Brasil, independente da sua competência específica para aquele cargo. Basta que ela pertença ao Exército ou às Forças Armadas. Isso transforma praticamente o Exército e também, de uma certa maneira, as Forças Armadas numa força política tradicional, com todos os defeitos da política tradicional. Sendo que um dos defeitos que foi acrescentado a esses generais cooptados pelo Bolsonaro é o cinismo, é a cara de pau. Você vê que o Pazuello, na comissão de inquérito, na CPI, ele diz o seguinte: olha, eu não usei máscara em Manaus porque foi um acidente. Eu estava em vias de comprar uma máscara. Peço até desculpas e tal. No domingo ele aparece sem máscara, mostrando que realmente estava mentindo. Mais uma mentira, ele mentiu 15 vezes, essa é a 16ª mentira. Né? Você vê, por exemplo, um homem como o general Heleno cantando aquela história do Centrão, se alguém gritar, pega Centrão, não fica meu irmão, e depois ele diz, não, o Centrão não existe, aquela coisa que nós já até desenvolvemos. De um lado, o cinismo, a cara de pau. De outro lado, o fisiologismo, entende? Exatamente para aumentar. E isso nos coloca numa situação muito próxima da Venezuela, entende? Então, se não houver uma punição ao Pazuello por causa do comportamento dele, e se o Exército não se distanciar mais do Pazuello, inclusive da sua gestão no Ministério da Saúde, eu acho que a gente já está começando a cruzar uma linha parecida com a da Venezuela. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente fica por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde das terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na rádio CBN às terças-feiras, às 10h30 da noite. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau! Até lá!